Oi, eu sou o Leonardo e este é o podcast História em Cena. É um prazer ter você aqui e toda semana, sempre aos sábados de manhã, um novo episódio falando sobre o cinema através de um tema histórico. Muito obrigado a você que ouviu os episódios anteriores, que se inscreveu aqui no podcast. Eu realmente espero que você tenha gostado. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar o seu comentário aqui também neste episódio. E dando continuidade à nossa série inicial sobre o cinema de guerra, hoje, no terceiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre o cinema e o seu uso político como propaganda de guerra. Então, pega a pipoca e aperta o play. Ao longo da história, o cinema tem sido uma ferramenta poderosa para influenciar opiniões, consolidar ideologias e reforçar narrativas políticas. Durante as guerras, essa influência se intensifica, com filmes sendo utilizados tanto para mobilizar a população quanto para justificar ações militares. Então, no cenário contemporâneo, a propaganda de guerra no cinema ela continua a evoluir, utilizando narrativas sofisticadas, efeitos visuais impressionantes e discursos sutilmente construídos para impactar o espectador. Nesse episódio, eu vou analisar como que o cinema continua a ser uma ferramenta de propaganda de guerra, explorando obras contemporâneas que reforçam os discursos nacionalistas, justificam intervenções militares ou apresentam conflitos sobre uma ótica específica. Com os avanços tecnológicos e a ascensão da informação digital, o cinema contemporâneo tem encontrado novas formas de propagar mensagens de guerra. Os filmes podem ser produzidos com a colaboração de instituições militares, garantindo acesso a equipamentos reais e financiamentos em troca de um retrato favorável das Forças Armadas. Essas interações entre Hollywood e as esferas governamentais é evidente em diversos filmes recentes. Filmes que enfatizam o heroísmo dos soldados e a necessidade de uma resposta militar a ameaças externas frequentemente têm um viés propagandístico. Um exemplo disso é O Grande Herói, filme de 2003 do diretor Peter Berg, que conta a história real de um grupo de Navy SEALs em uma missão fracassada no Afeganistão. O filme acaba por glorificar a coragem dos soldados americanos, retratando eles como vítimas de um sistema injusto e transformando a violência militar em um ato de heroísmo inquestionável. Outro exemplo é o filme 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi, que foi lançado em 2016, dirigido pelo Michael Bay. Esse filme dramatiza os ataques ao consulado americano na Líbia. O filme enfatiza a incompetência do governo e exalta os militares como os únicos defensores da liberdade, criando uma narrativa binária, onde os soldados são heróis e ao mesmo tempo inimigos, figuras genéricas e demonizadas. O cinema também é usado para justificar a presença militar em regiões de conflito, reforçando discursos sobre ameaças externas. Um exemplo claro é o filme A Hora Mais Escura, de 2012, da diretora Kathryn Bigelow, que acompanha a caça a Osama Bin Laden. O filme retrata os agentes da CIA como figuras determinadas e moralmente justificadas em suas ações, e vai minimizar o debate sobre tortura e ilegalidades cometidas durante as operações militares. A construção de uma propaganda eficiente no cinema não depende só de histórias, mas também de elementos técnicos que vão reforçar essa mensagem. O uso de trilhas sonoras que evocam emoções, enquadramentos que enfatizam a bravura dos protagonistas, os efeitos especiais que criam uma imersão realista, são algumas das ferramentas essenciais para moldar a percepção do espectador. O filme O Sobrevivente, de 2014, é um exemplo de como a cinematografia pode ser usada para intensificar a mensagem de heroísmo e sacrifício. Com planos fechados e uma trilha sonora intensa, o filme enfatiza o sofrimento e a coragem do protagonista, criando uma conexão emocional com o público. A mesma fórmula é utilizada no filme Dunkirk, lançado em 2017, esse dirigido pelo Christopher Nolan.
que vai utilizar algumas técnicas como a edição não linear e uma trilha sonora que vai crescendo para manter a atenção do espectador, e isso vai transformar a fuga dos soldados britânicos em um evento de superação e de bravura. Embora muitos filmes sigam a tradição de exaltar a guerra e os combatentes, alguns cineastas têm buscado desconstruir essas narrativas, expondo os bastidores de propaganda militar. Um exemplo é o filme O Doutrinador, de 2018, que aborda como discursos manipuladores podem ser utilizados para justificar ações externas. Outro caso é o filme Guerra ao Terror, de 2018, da Kathryn Bigelow, que, apesar de ser criticado por algumas abordagens, também expõe o trauma dos soldados e a desconstrução do heroísmo em meio ao caos do conflito. Mesmo com o passar do tempo, o cinema continua sendo uma ferramenta de propaganda de guerra, adaptando as suas narrativas e técnicas às necessidades políticas contemporâneas, seja por meio da glorificação dos soldados, da justificação dos conflitos ou da criação de inimigos fictícios. A sétima arte tem um impacto profundo na forma como o público percebe as guerras modernas. E no próximo episódio eu vou discutir o papel dos documentários na representação da guerra e como eles podem tanto reforçar quanto desafiar as narrativas estabelecidas. E se você ainda não se inscreveu, para receber as atualizações de novos episódios do Boletim História em Cena, veja como fazer na descrição. Agora, se você quiser dar um passo a mais, considere se tornar um assinante do História em Cena a partir de R$5 por mês no Substack. Ou, se preferir, você pode fazer uma contribuição única pelo link que está disponível na descrição. Bom, também estou deixando outros links para você. O primeiro é do meu curso Spielberg e o seu olhar sobre a guerra, com o cupom de desconto. E também no meu livro A Segunda Guerra através do Cinema, você pode adquirir tanto no formato digital Kindle ou no formato físico lá no site da editora. E se você gosta de história e cinema, continue acompanhando História em Cena. Até o próximo episódio.